Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Que alegria nos reunirmos mais uma vez na casa do Senhor. Estou feliz em estar de volta. Após alguns dias de férias aí, deu praticamente uma semana. Eu negociei a minha folga, então amanhã segunda-feira é dia de expediente, tá? Se você precisar de mim, estou à disposição. Estarei atendendo, no celular, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá? Mas é só essa segunda, a segunda continua a mesma coisa, tá? Não adianta ligar, procurar, não adianta. Segunda-feira é segunda-feira. Mas, amados, estou muito feliz de estar de volta, feliz porque conseguimos ir visitar a minha família, celebrar o primeiro aninho da minha sobrinha, da nossa sobrinha. Foi uma viagem tranquila, cansativa, é claro, né? Com a Joana junto, o bebê, então bastante quilômetros, tem que parar a cada pouco, mas graças a Deus foi tudo tranquilo, retornamos em segurança, estamos bem, graças a Deus, feliz por estar de volta. Pode parecer repetitivo, mas eu quero dizer isso mais uma vez com o intuito de ser enfático. Toda vez que acontece com que eu não estou aqui, eu sinto uma falta. Não é falta de pregar, não é falta de falar, não, é falta de estar na igreja com os meus irmãos cultuando a Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque eu creio que nós estamos caminhando da forma correta, nós estamos nos conduzindo de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que na semana passada o irmão Silvano esteve aqui pregando e conduzindo o momento da palavra. Eu tenho certeza que aqueles que abriram seu coração foram ministrados pelo Senhor, porque afinal o que foi pregado foi a palavra de Deus. Ele, como sempre, nós conversamos, compartilhamos o esboço do sermão e mais uma vez preciso honrar a vida do nosso irmão Silvano. Deus tem usado a vida dele para ministrar na vida da igreja, não só aqui no culto, não só aqui na frente, mas também em tantos outros momentos, assim como tantos outros. Estou citando ele porque era ele que estava pregando aqui na semana passada. Poderíamos nos lembrar do Júnior também, que não está aqui esse domingo, está viajando também com a família, assim como tantos outros. O ponto é que nos reunimos aqui semana após semana, sentimos saudade ou não de estarmos aqui semana após semana. Nada disso faz sentido se o nosso coração não estiver no lugar certo. Que a nossa saudade, o nosso desejo seja realmente de desfrutar, de experimentar a presença de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Um texto um tanto conhecido, onde Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Essa é uma parábola diferente que Jesus conta. Ele não usa símbolos para falar de princípios espirituais, mas ele se coloca dentro da parábola. E eu quero ler apenas o versículo 9 e o versículo 10 com você nesse momento. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 e também o versículo 10. João capítulo 15, do 9 ao 11, então, o texto diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Se há algo que nós podemos afirmar que todos nós buscamos de uma forma ou outra, por um meio ou outro, é a felicidade, é a alegria, é motivos para sorrir. Quando estamos alegres, a gente gosta de desfrutar da maneira mais intensa possível da alegria, da felicidade. Quando estamos tristes, em meio às lágrimas, a gente fica procurando formas para resolver o que nos faz chorar, para então chegar a motivos que nos fazem sorrir mais uma vez. Mas aqui nesse texto nós encontramos a chave, nós encontramos o caminho para a alegria. E não uma alegria passageira, não uma alegria parcial, uma alegria meia boca, mas uma alegria plena. Uma alegria verdadeira, uma alegria eterna. Alegria que vem do próprio Senhor. E aonde se encontra essa alegria? O
Deus vai nos dizer que nós devemos permanecer no amor de Deus, porque Deus nos amou, nós devemos permanecer no amor dele. E da mesma forma que Jesus permaneceu enquanto encarnado aqui na terra, permaneceu nos mandamentos, nas ordenanças do Pai, para que assim desfrutasse da alegria plena, nós também vamos desfrutar da verdadeira alegria quando obedecermos aos mandamentos de Deus. Logo, de uma forma objetiva, a verdadeira alegria está em andar nos caminhos de Deus. Talvez você está aí com a cara fechada, carrancuda, mal-humorado, achando que a vida toda está uma desgraça. Se isso representa a parte da verdade da sua vida, isso é bem improvável. Que seja porque você não está andando de acordo com a palavra de Deus. Não quer dizer que a vida vai ser sempre risos. Não quer dizer que a vida vai ser sempre pulos de alegria. Não. Mas como eu tenho dito em outros momentos, vou repetir mais uma vez. No Senhor, nós conseguimos sorrir, mesmo com lágrimas em nossos olhos. Porque o sofrimento não é mais sem sentido. O sofrimento agora tem um propósito. E o propósito está em tornar Deus conhecido e experimentarmos o seu cuidado em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Eu quero orar com você nesse momento, mas eu quero desafiar você a refletir sobre isso, sobre a permanência, sobre o permanecer. Você tem permanecido no amor de Deus? Lembrando que quando Jesus Cristo ensina sobre o amor, ele vai falar que amar é obedecer a Deus. Então, logo a pergunta pode ser diferente. A pergunta pode ser: você tem obedecido a Deus? Você tem andado nos caminhos de Deus? Ah, pastor, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado. Mas não é só não fazer o que é errado, mas é também fazer o que é certo. Isso é obedecer. É nisso que estará a nossa alegria, meus irmãos. É nisso que nós encontraremos um propósito para as nossas vidas. Eu quero orar com você nesse momento, quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar a Deus, vamos orar ao nosso Senhor. Queremos que Ele ouça as nossas orações. E assim, longe de nós querer colocar uma máscara aqui, querer botar uma roupa de super crente, vamos assumir que nós temos dificuldades em obedecer. Vamos assumir aqui, irmãos, que nós temos dificuldades em andar nos caminhos do Senhor. Que nós temos dificuldades em viver a plenitude do amor e assim desfrutar a alegria plena, porque nós não obedecemos. Porque constantemente nós transgredimos a lei de Deus. Vamos assumir isso nesse momento. Porque para permanecermos nos caminhos de Deus, nós precisamos que o próprio Deus nos capacite isso. Nós precisamos que o próprio Deus faça a sua obra em nós. Então, se você, assim como eu estou aqui, eu sou o primeiro que está assumindo isso. Eu não sou perfeito, eu sou falho. Eu constantemente desobedeço, não em paz, em luta. Mas é a batalha da minha vida contra o pecado. Se você entende que você lida com isso também, eu convido você a orar, Senhor, e a pedir a Deus: Senhor, me perdoa. Me perdoa e me ajuda. Me ajuda a permanecer. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada momento. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui hoje, reunidos em teu nome. Mais do que um ajuntamento, mais do que um clube, nós somos uma igreja. Uma igreja que entende que o Senhor é o cabeça, que o Senhor é o que manda, que o Senhor é o que diz como as coisas devem acontecer. O Senhor é que define o padrão das coisas acontecerem. Senhor, eu peço em nome de Jesus, perdão. Perdão por mim, pela minha vida, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu deixo de lutar. Perdão, porque muitas vezes eu sou engolido pelas minhas tentações. Eu cedo às propostas de Satanás. Senhor, eu reconheço isso diante de Ti, reconheço isso diante da igreja, e não com falsa modéstia, não com orgulho, tão pouco com orgulho, mas com muita vergonha e com arrependimento no meu coração. Eu peço a Deus que o Senhor gere
sentimento, essa convicção no coração dos demais irmãos aqui nessa noite, para que juntos, na tua presença, possamos buscar o teu amor e permanecer em ti. Que não sejamos o tipo de gente, o tipo de cristão que abre a boca para dizer que pertence a Deus, mas uma hora está e outra hora não está. Que uma hora é, outra hora não é. O Senhor nos livra das nossas inconstâncias. O Senhor nos livra das nossas oscilações, do nosso desânimo, da nossa preguiça, da nossa negligência. Nos livra, Senhor, da mornidão espiritual que ronda os nossos corações. Clamamos a Deus, que a consciência da tua presença incendeie os nossos corações, e ter convicção de quem tu é, e que se transforme em quem nós somos, para que possamos te adorar, para que possamos louvar o teu nome com orações, com canções, com meditação na palavra, com o nosso relacionamento uns com os outros. Trabalhe em nós, não deixe que a gente saia daqui essa noite da mesma forma que chegou. Muda-nos. Transforma-nos, conforma-nos à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Por que você veio aqui essa noite? Você veio por causa de Jesus? Amém? Já falamos em muitos momentos aqui que a música na nossa igreja, ela não é um momento que serve para quebrar o gelo. A música na nossa igreja, ela não é apenas um momento para que assim a gente fique mais aberto, mais suscetível para aquilo que vai ser falado pelo pregador. A música na nossa igreja não tem o intuito de fazer você se emocionar simplesmente por isso, emoção. A música na nossa igreja, ela é um louvor a Deus. São músicas que declaram verdades acerca de Deus, aquilo que nós cremos acerca de Deus. Hoje, esse nosso momento ele será um pouco diferente na sua execução, um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Como mencionei no início, o Júnior, junto com a sua família, está viajando. Hoje, atualmente, na nossa igreja é apenas ele que conduz o louvor com o violão, o voz aqui à frente, você sabe muito bem disso. Mas, o Júnior não está, Jesus está. Amém? Então nós vamos cantar a Ele. Amém? Nós vamos cantar ao nosso Senhor. Amém? A letra estará sendo projetada. Silvano vai reproduzir ali a música. E juntos nós vamos cantar. São músicas conhecidas, a letra vai estar lá. Nós vamos cantar a Deus. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar não como quem sente falta de alguém que estava aqui outro dia. Mas nós vamos cantar como pessoas que têm a convicção de que aquele que nunca foi embora, continua. Nós vamos cantar que o nosso Senhor é exaltado. Nós vamos cantar que Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. E que as circunstâncias não mandam na ênfase, na intensidade do nosso louvor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se assim como eu, você, não tem a voz afinada, mas entende que Deus é digno da nossa atenção, vamos cantar. Vamos cantar, Senhor. Amém?
Então tá. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para o programa de reuniões e, como ultimamente nós estivemos estudando muito sobre uns aos outros, o que é ser uns aos outros, daí nós estamos numa passagem da Escritura, que está lá em Marcos. Os irmãos quiserem acompanhar também, em Marcos capítulo 2, versículo 1. Nós, com todos eles aqui, pensamos, meditamos e tiramos muitas lições dessa passagem. Então, a gente vai ter só uma conversa aqui informal com eles e eles vão contar para vocês como que foi como que aconteceu essa passagem, como se sucedeu, e eles vão passar para vocês. Apenas uma conversa bem informal mesmo, né? Lembra da história da foi? Eu lembro mais ou menos. Eram 4 amigos. Eu não lembro bem, eu estou lá. Chegaram para Capernaum, daí Jesus foi lá na casa. Daí, quando eles chegaram lá, eles viram que a casa estava lotada, com um monte de galera. E eu acho que alguns devem ter falado para voltar para casa, mas não ficaram. Daí, eles pensaram, se dando pela porta, vão pelo teto. Eles subiram lá pelo teto, pegaram a telha e foram para dentro. Daí eles foram lá para dentro e para procurar uma parede e eles foram. Jesus tinha chegado para Capernaum, daí ele foi numa casa lá para ensinar as pessoas, e daí chegou 4 amigos levando um outro amigo numa maca, que era doente, que era um espelho no cara. E daí tinha muita gente que ele estava ensinando, e eles haviam morado no telhado. E daí desceram lá e ele sussurrou o nome deles. Ou seja, então, nós aqui dentro da palavra, tivemos muitas lições valiosas sobre o que é ser uns aos outros, né? A Bíblia não fala da onde que aqueles 4 amigos eram. Provavelmente era de longe, né? O transporte que eles tinham era muito precário. Então, eles se esforçaram, eles se doaram ao máximo por aquele camarada paralítico. Eles fizeram o impossível e queriam levar até Jesus. Então, além do esforço, tiveram muitos desafios. E eles criaram e tiraram desse texto algumas ideias do que é ser uns aos outros, né? Como deve ser uns aos outros. Não só o texto, mas toda a escritura da Bíblia, né? Fala aí. Amar o irmão sem ver a diferença. Amar o irmão sem ver a diferença. Tá. Mateus. Respeitar seus pais. Muito bom. Oi, irmão, o que houve com a minha igreja? Tem algo que posso fazer para ajudar? Levado a Jesus. Ame o próximo como você mesmo. Amém. Jesus nós oramos. Não falar mal uns dos outros. Amemos uns aos outros, assim como Deus nos amou. Amemos nossos amigos e inimigos, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele
outros. Esta é a ordem, os irmãos e irmãs se reúnem e assim o mandamento de Deus cumprido. Então, se nós reunir tudo, alguma dessas brincadeiras aqui, a gente pode, chega bem pertinho para nós aquele brado de guerra, né? A gente consegue fazer com que, chega aí, que? Vem não, vamos lá. Vamos só praticar. Você, que lição tirou do sermão da semana passada? De que forma você saiu desafiado daqui a colocar em prática o princípio de uns aos outros? Não é um amor segundo o nosso padrão, né? Mas é um amor segundo o padrão do Senhor, o padrão de Deus. Hoje, nós vamos dar sequência à série de sermões sobre os atributos de Deus. O título da série em questão é Amar a Deus. Conhecer muda tudo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre a Trindade. Quero convidar você, mais uma vez, nós orarmos. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse assunto tão importante, tão essencial, mas também ao mesmo tempo não tão simples de se compreender. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele abra o nosso entendimento. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe essa noite. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender que essa noite é sobre o Senhor. É o Senhor que preparou esse lugar, preparou esse momento para ter um encontro conosco. O Senhor nos chama para perto de Ti. Ainda que nós tenhamos vindo com um convite, ou até mesmo carona com alguém, nós sabemos que é o Senhor que nos trouxe para ouvirmos a Tua palavra, para sermos iluminados em nosso entendimento e também na nossa compreensão do nosso coração, para que, conhecendo mais o Senhor, possamos te amar de fato, possamos te amar verdadeiramente e assim permanecer no Teu amor. Não permita, ó Deus, que o nosso amor seja como as ondas do mar, como a brisa, como o pó, que qualquer coisa sopra, qualquer coisa leva, que hoje existe e amanhã já não é mais nada. Senhor, que o nosso amor por Ti seja um amor robusto, seja um amor profundo, seja um amor enraizado. Sabemos que isso só será possível se Te conhecermos. Então, abra o nosso entendimento para que nós conheçamos o Senhor, para que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, possa de fato conhecer o Deus que serve. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos assim. Amém. Antes de lermos o texto, eu quero fazer a pergunta que eu tenho feito todos os domingos. Você conhece a Deus? Você realmente o conhece? Porque a resposta dessa pergunta é a coisa mais importante acerca de nós mesmos. É a coisa mais importante acerca da nossa igreja. É onde nós encontramos o propósito, o sentido da vida. Você conhece a Deus? Mas você o conhece verdadeiramente? Ou o Deus que você conhece e afirma se relacionar com Ele é um Deus que é fruto da sua imaginação e das suas próprias experiências? Porque muitas vezes nós criamos na nossa mente que Deus não faz certo tipo de coisa, ou que Deus só faz outro tipo de coisa. E aí nós vamos para a Escritura e percebemos algo contrário disso. E aí vem a questão: o que está correto? As nossas experiências, as nossas perspectivas, ou a palavra de Deus? 100% das vezes é a palavra de Deus. Sempre que houver uma diferença entre a minha opinião e a palavra de Deus, eu estou errado 100% das vezes. A palavra de Deus é a correta, sempre. Capítulo 6 de Oséias, a partir do versículo 1, é um chamado ao arrependimento.
mas um chamado para o arrependimento verdadeiro e não fingido. Inclusive no meu título aqui, na versão que eu tenho, a Nova Almeida atualizada, o título que foi colocado aqui é arrependimento fingido. Acompanhe comigo o texto a partir do versículo 1, Oséias capítulo 6, versículo 1. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Talvez para alguns a crise já começa aqui. Como assim Deus me despedaçou? Como assim Deus despedaça? A ideia aqui é de que Deus está ferindo, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. A gente olha para esse texto e pensa, não, eu sei que Deus cura, mas eu não quero admitir que Ele é o mesmo que despedaça. O versículo 2 diz, aliás, a segunda parte do versículo 1, Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Nós cremos que Deus ata, que Deus faz curativo. A ideia que está sendo usada aqui é essa de cuidado, que Deus cuida das nossas feridas. Mas muitas vezes nós temos dificuldade em entender que Ele, o próprio Deus, também é aquele que nos fere. Só nesse versículo primeiro aqui, nós já podemos pensar um pouquinho sobre como a nossa visão sobre Deus está corrompida, está secularizada. Como a nossa versão sobre Deus muitas vezes está à mercê das nossas experiências, daquilo que nós ouvimos acerca de Deus de alguém, ouvimos de outra pessoa e de outra pessoa, e aí vivemos uma experiência aqui, outra ali, e a gente junta tudo isso e cria um Deus. E porque não lemos a Bíblia, porque não somos atentos, dedicados ao ensino verdadeiro que vem da palavra de Deus, nós criamos um ser abstrato, nós criamos uma abominação, nós criamos um ídolo e colocamos no trono que pertence somente a Deus. E esse ídolo, esse Deus que é fruto da nossa imaginação, que é fruto do nosso coração pecaminoso, é um Deus falso, é um Deus pagão, é um Deus que faz só o que eu quero, é um Deus que está completamente comprometido a me dar explicações do porquê as coisas acontecem. Porque há um meio termo entre isso. Muitas vezes nós sabemos que nós iremos sofrer, que nós iremos passar dificuldades, que terá sim feridas, que terá sim, que seremos despedaçados ao longo do caminho, que seremos machucados ao longo do caminho dessa vida, mas nós sabemos que Deus faz isso, mas o Deus que nós cremos é um Deus que constantemente está nos explicando o porquê que Ele fez isso, sendo que Deus nunca prometeu isso. Nós somos apressados em tentar entender quem Deus é e o que Ele faz. Tanto é que quando algumas coisas acontecem, a gente pula perguntas para tentar já descobrir o fim das coisas. Se eu estou sofrendo por algum motivo, ao invés de primeiro perguntar o que está acontecendo, eu já vou direto para que isso está acontecendo. Eu já tento descobrir qual é o propósito de Deus através de tudo aquilo, sendo que as ações de Deus, os seus milagres, as suas curas, até mesmo o sofrimento, nunca é um fim em si mesmo. Nunca é apenas uma coisa que Deus está fazendo, mas é sempre alguém que Deus está formando. Então muitas vezes nós queremos pular lá para a parte final do processo. Eu sei que Deus quer me transformar numa pessoa melhor. A gente não é nem capaz de admitir muitas vezes que tudo o que acontece é para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. O problema já começa aí, quando a gente diminui o padrão. Não é parecido com Cristo, é alguém melhor. Então é alguém melhor do que eu, então está tranquilo, eu posso me tornar alguém melhor do que eu mesmo. Mas o padrão é ser igual a Cristo. E muitas vezes nós vamos então tentando pular processos e criamos um Deus que está sempre comprometido a nos dar explicação do por que as coisas acontecem. Estou com um problema no casamento, por que Deus? Não, enquanto Deus não me explicar, eu não vou na igreja. Enquanto Deus não me explicar, eu não dou o dízimo, eu não oferto, como se Deus precisasse do teu dinheiro, Ele não precisa. Enquanto Deus não me explicar por que o meu filho é assim, ou por que eu tenho essa dificuldade, ou por que eu tenho essa doença, eu não vou até Deus, eu não vou adorar a Deus, eu não vou buscar Deus. Deus me deve explicação. Como assim membro da igreja há 40, 50, 100 anos,
sempre doador, sempre ofertante, sempre comprometido, sempre trabalhador, e agora isso está acontecendo comigo e Deus nem me deu uma explicação? Nós sempre estamos atrás de justificativas. Nós sempre estamos tentando colocar Deus nos nossos moldes. A proposta dessa série é a gente tirar esse Deus ímpio, esse Deus que é fruto da nossa imaginação, tirar esse Deus do nosso coração. Tirar esse Deus que constantemente está ocupando o altar dos nossos corações e colocar novamente o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. O Deus que pode, faz e sabe todas as coisas e não deve satisfação a ninguém. Um Deus que não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele é tudo em todos. Nós que precisamos dEle, é nele que nós nos movemos e existimos. Eu quero convidar você seriamente, eu quero fazer um apelo ao seu coração, para que você realmente se dedique naquilo que nós estamos conversando e iremos conversar ao longo dos próximos domingos. Essa já é o terceiro sermão dessa série. Você se lembra do primeiro? Nós meditamos sobre o Salmo 139, onde o salmista Davi fala sobre os três atributos de Deus, três dentre tantos atributos de Deus: a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência. Mas ele não fala como quem está falando de algo distante, ele fala como de algo que está perto. Ele fala sobre os três atributos de Deus e aplica esses atributos à sua própria vida. O Deus onipresente, Ele está dizendo: Senhor, para onde eu posso fugir do Senhor? Ele não está dizendo: ninguém pode um dia ousar a imaginar que pode fugir da presença de Deus. Não, Ele está dizendo: eu não posso fugir da presença do Senhor. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos olhar para Deus e entender que Ele é um Deus pessoal, não impessoal, não indiferente. Não um Deus que está apenas envolvido num projeto de coisas, que vai apenas nos dar ou não nos dar coisas que queremos, apenas realizar projetos em nossas vidas, mas é um Deus pessoal, que está envolvido em nossa vida. Eu acho fantástico como Davi se maravilha diante da onipotência de Deus. Ele começa a falar sobre um Deus onipotente, que fez todas as coisas, que pode todas as coisas, e esse Deus é o Deus que formou ele. E ele diz: eu não estava escondido de ti quando fui entretecido no ventre da minha mãe. No oculto fui formado. Numa época que não tinha ultrassom e essas coisas, onde você podia ver e até mesmo ter noção da ideia do rosto do bebê dentro da barriga da mãe, né, como tem hoje em dia. Era completamente oculto a formação de uma criança. E Davi ali está dizendo: a mão do Todo-Poderoso me formou, me fez. E Ele me fez de forma assombrosamente maravilhosa. Que Deus grande é esse! Um Deus que se envolve conosco. No segundo sermão nós falamos sobre 3 pontos específicos. Falamos que é possível conhecer a Deus, mas é impossível conhecer a Deus plenamente. Porém, é possível conhecer a Deus verdadeiramente. Então eu volto mais uma vez à pergunta: você o conhece? Porque nós só conheceremos a Deus verdadeiramente através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é o seu Salvador. Ele é único, Ele é suficiente na sua vida. Ou hoje você olha para a sua vida e pensa: eu preciso de mais alguma coisa que Jesus ainda não me deu. Porque se hoje nós afirmarmos que precisamos de mais alguma coisa para viver, nós precisamos afirmarmos que Jesus não é suficiente. Perceba que conforme nós vamos nos aprofundando nessas indagações, nós vamos percebendo o quão rasa é a nossa fé, o quão raso é o nosso conhecimento acerca de quem Deus é e do que isso deveria significar em nossas vidas. Essa série não tem o intuito de passar a mão na sua cabeça, nem de oferecer para você aquilo que você acha que precisa. Mas essa série tem o objetivo de trazer à tona quem Deus é, na forma que a Bíblia apresenta, para que nós sejamos plenamente alegres e felizes, contentes nele. Você conhece a Deus?
Você ama a Deus? Um certo pregador, sempre quando ele vai pregar em uma conferência, é um pregador conhecido nacionalmente, até mesmo internacionalmente, ele começa dizendo assim: você está feliz com Jesus? Aí todo mundo diz: Ele pergunta: e Jesus está feliz com você? Aí só meia dúzia, né? Já dá uma engrossada, né? Você conhece a Deus? Você ama a Deus? Você só pode amar aquilo que realmente você conhece. Há quem diga que dentro do casamento o amor realmente nasce quando as pessoas vão morar junto, após o casamento. Há quem diga que ninguém casa por amor, porque você não pode amar aquilo que você não conhece, e nós só conhecemos realmente quando a gente mora junto, quando você realmente casou. É ou não é? Os casados aí sabem do que eu estou falando. Então o amor é impossível ser vivido na sua plenitude quando nós não conhecemos o objeto ou o fim do nosso amor. Para amarmos a Deus verdadeiramente, precisamos saber quem Ele é. Caso contrário, nós teremos um Deus fruto da nossa imaginação e das nossas experiências. É quando conhecemos a Deus que podemos nos conhecer de verdade. Você lembra como você foi criado? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem é você? Se você não sabe quem é esse que você foi criado à imagem e semelhança, como você vai saber quem você é? É por isso que a pergunta mais importante da história, do mundo, do universo, não é quem eu sou, mas quem Deus é. Porque quem nós somos está nele. Jesus nos ensina que devemos amar a Deus com todo o coração. Amar de verdade, é isso que significa. Amar a Deus com tudo o que somos. Conhecer quem é esse que deve ser amado por nós vai mudar tudo. Porque muitas vezes nós estamos afirmando que amamos a Deus. Pastor, eu estou aqui na igreja, claro que eu amo a Deus. Judas também estava, sempre, sentado aos pés de Jesus. Pastor, eu amo a Deus, eu oro todo dia. Talvez assim como o fariseu, que Jesus conta a parábola, que ia no templo e dizia, orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, pecador que está aqui perto de mim. Eu oro todos os dias, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. Você percebe como muitas vezes nós fazemos muitas afirmações, mas o fato de não conhecermos quem é Deus, ainda não estamos vivendo a plenitude do relacionamento com Ele. Você seria capaz de citar pelo menos 3 atributos de Deus, que não fosse onisciente, onipresente e onipotente? Sabe, nós precisamos conhecer mais quem é esse Deus. E enquanto eu estou dizendo essas coisas, e recapitulando aquilo que nós falamos desde o início dessa série, para alguns, isso já começa a se tornar pesaroso. Para alguns, isso começa a se tornar enfadonho. Mas para aqueles que têm fome e sede de Deus, esses a alma começa a ser saciada. Porque o que mais queremos, o que mais precisamos é de fato Deus. Quero citar aqui uma frase que eu citei outros domingos, do A.W. Tozer, no seu livro chamado O Conhecimento do Santo. É um dos livros que eu tenho usado como base nessa série de sermões, que diz assim: um conceito, uma ideia, um conceito elevado de Deus é tão essencial para a igreja, que quando ele declina em qualquer medida, quando a gente baixa o padrão em qualquer medida, a igreja, a adoração, os padrões morais da igreja decaem juntamente com ele. Porque nós não sabemos quem é Deus, é que nós não nos comprometemos com a sua igreja. Porque nós não sabemos quem é Deus, é porque o nosso padrão moral é tão baixo. Porque a gente acha que se eu falar palavrão a torto e direito, está tudo bem, afinal ninguém está vendo. Se eu tratar mal os meus filhos, se eu tratar cruelmente a minha esposa, o meu marido, se eu tratar mal, comer pelas costas os meus irmãos, as minhas irmãs, na mesa de jantar, está tudo bem.
Se eu quebrar princípios, está tudo bem. Isso é tudo pensamentos, isso é tudo atitudes de uma igreja que tem um padrão moral baixíssimo. E isso é de uma igreja que abandonou o conceito elevado de quem Deus é. Deus é santo. E Deus não se zomba. Não há nenhum lugar que podemos nos esconder dele. Não é possível baixarmos o padrão. O primeiro passo, Tozer continua, o primeiro passo de uma igreja em declínio, então, o primeiro passo para uma igreja ir para o fundo do poço é abandonar a sua opinião elevada sobre Deus. É aquele tipo de gente que diz assim, não, que isso, pastor? Tá, não, eu sei que Deus é tudo isso, mas a gente não precisa levar tão a sério assim. Daqui a pouco vai estar dizendo que temos que amar a Deus com todo o coração. Mas é justamente isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar o senso de majestade. E é isso que queremos. Queremos conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Queremos amar a Deus da maneira que Ele merece. E Ele merece ser amado com todo o coração. Eu quero entrar propriamente no nosso assunto de hoje, a respeito da Trindade. É importante fazermos algumas considerações antes. O termo Trindade não será encontrado na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia lá a palavra Trindade. Mas o conceito, a construção disso está mais do que claro na Escritura. Obviamente nós não vamos conseguir esgotar esse texto. Irmãos, antes de eu entrar nas considerações aqui, eu quero dizer que seguramente esse é o sermão mais difícil que eu já preguei. Nós não precisamos, e nem é nossa pretensão, esgotar esse assunto num sermão. Até porque a igreja cristã, passou mais de 3 séculos buscando definir de uma forma mais simples e mais clara o que é a Trindade. Mas eu quero iniciar isso daqui, citando uma situação de um grande homem de Deus do passado, um dos pais da igreja, assim conhecido, Agostinho, não da grande família, tá? Agostinho de Hipona. Agora você nunca mais vai esquecer que existe um Agostinho que foi muito importante na história da igreja. A minha cabeça funciona assim, pelo menos, foi assim que eu não esqueci. Só esse cara, Agostinho, um dos caras mais importantes da história da igreja, que produziu um grande acervo teológico para a história da igreja, ele passou mais de 30 anos trabalhando no seu tratado, nos seus estudos sobre a Trindade, tentando explicar de maneira mais simples. Então, ele dedicou grande parte da sua vida a isso. Certa vez se conta uma história acerca de Agostinho, que um dia, meditando sobre a Trindade, meditando sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava caminhando à beira-mar. E enquanto ele caminhava e percorria uma certa distância, ele viu um menino, um garoto, com uma concha na sua mão. E ele pega aquela concha e ele corre para o oceano, ele enche aquela concha de água, corre de novo para a água e começa a encher ali então um buraco que ele tinha cavado na praia. E ele faz isso repetidas vezes, incansavelmente, ao ponto de Agostinho se aproximar daquele menino e perguntar: o que você está fazendo? Qual é a sua intenção com isso? O menino, de forma sincera e convicta, diz: eu vou despejar todo o oceano nesse buraco. O quê? Disse Agostinho. Isso é impossível, minha querida criança. O mar é muito grande, enquanto a concha e esse buraco são muito pequenos. Isso é verdade, disse o menino. Porém, seria mais fácil e rápido tirar toda a água do mar e colocá-la nesse buraco do que você tentar encaixar o mistério da Trindade em seu pequeno intelecto. Pois o mistério da Trindade é infinitamente maior em comparação à sua inteligência do que esse vasto oceano em comparação a este pequeno buraco. Então a criança desapareceu. Tirei esse trecho num livro chamado Reformando o Discipulado,
onde o autor segue dizendo que alguns vão dizer que Agostinho estava conversando com um anjo enviado por Deus para lhe ensinar uma lição sobre orgulho intelectual. Outros dizem que foi o próprio Cristo, em forma de criança, que veio lembrar Agostinho acerca dos limites e mistérios da fé. A moral da história não exige que a gente defina quem é o que nisso. Mas a moral da história é bem simples. Quando falamos sobre Deus, quando falamos sobre a Trindade, estamos entrando em terreno santo. Portanto, devemos caminhar por essa trilha de conhecimento de Deus com humildade e reverência. Não estamos falando sobre Deus uns com os outros apenas. Estamos conversando sobre Deus na presença do próprio Deus. Deus está aqui. Amém? Além disso, estamos reconhecendo, precisamos reconhecer que os nossos maiores esforços para tentar compreender quem Deus é como tentar colocar um oceano inteiro dentro de um buraco de areia. Ele é grande, ele é gigantesco. Vamos nos retirar a nossa insignificância e nos colocar diante dele com temor e tremor. A doutrina da Trindade está situada no campo do que a Bíblia chama de mistério, aonde não está completamente claro. O livro de Deuteronômio vai dizer que as coisas descobertas foram reveladas a nós para que a gente seja responsável por isso e ensine isso às próximas gerações. Mas há coisas encobertas, a essas pertence só a Deus. Certamente, o conhecimento pleno acerca da Trindade se encaixa nisso. Isso está em Deuteronômio 29 e 29. Se você quiser anotar ou está anotando. De qualquer forma, como sempre, eu posso lhe passar depois o sermão, o esboço que eu estou usando aqui. Eu quero falar com você sobre 6 evidências da Trindade. Em 6 momentos, em 6 ações dentro da história bíblica. Mas é importante nós reconhecermos que desde o início, a doutrina da Trindade sempre foi alvo de ataques. A doutrina da Trindade sempre foi colocada em xeque. A verdade é que qualquer um com o coração aberto e realmente que tem o interesse em conhecer a Deus através da palavra de Deus, vai chegar à conclusão de que a Trindade é bíblica, de que o nosso Deus é sim 3 pessoas, mas um só Deus. O credo de Atanásio, que foi escrito para combater a heresia de que Jesus não era Deus, diz assim: pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual a glória, coeterna a majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, ou seja, não criado. Incriado é o Pai, incriado é o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso é o Filho, imenso é o Espírito Santo. Eterno o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, não são 3 eternos, mas um único eterno. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e todavia, não há 3 deuses, porém, um único Deus. Na conclusão, nós vamos entender o porquê da importância de falarmos sobre isso. Mas eu quero voltar para a pergunta inicial. Você conhece a Deus? Como que nós iremos amar a Deus com todo o nosso coração, de verdade, se não conhecermos? Se não conhecermos esse Deus, que é 3 pessoas, mas um, apenas um. Portanto, eu quero convidar você a passear por alguns textos bíblicos. Mais uma vez, hoje, assim como nos próximos domingos, o estilo do sermão será temático e não expositivo. Então nós não vamos pegar um texto e ficar apenas naquele texto, nós vamos passear por alguns versículos. Eu posso mandar para você depois a relação, como eu disse.
Mas a primeira evidência da Trindade nós vamos encontrar na criação. Nós vamos encontrar o Pai em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós vamos encontrar o Filho na criação. Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está falando sobre Jesus Cristo. Então na criação nós temos o Pai, na criação nós temos o Filho, e na criação nós temos o Espírito Santo. Nós temos Gênesis falando que o Espírito pairava sobre as águas, mostrando isso já que de imediato, de início, ali estava já a manifestação da presença de Deus sobre as coisas criadas. Mas Jó, capítulo 26, versículo 13, vai dizer pelo seu sopro. Algumas traduções mais clássicas vão dizer pelo seu Espírito o céu se aclarou, ou o céu surgiu, o céu veio a ser criado. Salmo 104, versículo 30 vai dizer: envias o teu Espírito ao ser humano, aqui é o contexto, envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Na criação nós vemos o Pai, na criação nós vemos o Filho, na criação nós vemos o Espírito Santo. Nós vemos as três pessoas da Trindade. Segundo, na encarnação. Na encarnação nós vemos as três pessoas da Trindade. Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu, falando com a jovem virgem Maria, que não morreu virgem, Jesus teve outros irmãos. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo, ou o filho, a criança que nascer, será chamado Filho de Deus. Nós temos aqui o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Nós temos a manifestação da Trindade na encarnação. Terceiro, nós temos a manifestação da Trindade no batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, os últimos versículos desse capítulo, versículo 16 e versículo 17 diz: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, e nós temos o Espírito Santo. Na expiação, quarto lugar, na expiação. A expiação é o meio pelo qual os pecados são purificados. O sacrifício de Jesus na cruz foi expiatório. Através do sacrifício de Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Claro, se nos arrependermos e crermos no seu sacrifício. Mas na expiação, então, também nós temos a manifestação da Trindade. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Há quem diga que essa é uma das mais lindas descrições da expiação. Hebreus 9, 14, o texto vai dizer assim: muito mais o sangue de Cristo, o Filho, que pelo Espírito Eterno, Espírito Santo, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, aqui ao Pai, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então nós vemos esse Jesus que é oferecido através do Espírito ao Pai. Na expiação nós temos a manifestação do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Quinto lugar, na ressurreição, nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 32, a pregação de Pedro aqui dizendo: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. O Pai ressuscitou o Senhor Jesus. Nós temos a manifestação do Filho, João capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez.
Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente, de vontade própria, a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então Deus ressuscitou Jesus dos mortos, mas o próprio Jesus também está dizendo que Ele tem autoridade para entregar a sua vida e para receber, para reaver a sua vida de novo. Na ressurreição, obra do Pai; na ressurreição, obra do Filho; e na ressurreição também obra do Espírito Santo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 11 diz: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, também irá nos ressuscitar. Na ressurreição, portanto, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em sexto lugar, na salvação. Na salvação nós temos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Portanto, primeiro, na criação, na encarnação, no batismo de Jesus, na expiação, na ressurreição e na salvação, não são as 6 evidências, são apenas umas das, 6 dentre as evidências da Trindade ao longo da Escritura. Não há tempo de esgotarmos os textos. Há outros que vão pegar os textos, por exemplo, de Deus criando o ser humano: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vão pegar lá o texto da Torre de Babel, onde Deus diz: desçamos e vamos confundir eles para que eles não se entendam mais. Há uma linguagem plural, há uma personalidade plural na nossa divindade, em quem Deus é. O próprio Evangelho de João vai retratar muito bem também, o capítulo 1 de João vai retratar muito bem o capítulo 1 de Gênesis, da criação. Vai dizer que Jesus é o Verbo, é a palavra. Você lembra pelo meio do que Deus criou todas as coisas? Por meio da sua palavra. Nós vemos a Escritura de uma forma muito concisa, muito coesa, demonstrando, revelando progressivamente a Trindade. No Antigo Testamento isso é bem mais nebuloso, é certo, mas no Novo Testamento isso começa a ficar um pouco mais claro. Mas mais uma vez precisamos reconhecer: falar sobre a Trindade é falar sobre mistério. Falar sobre a Trindade é falar sobre algo que está além do nosso conhecimento. No último sermão dessa série nós falamos sobre isso. É impossível conhecer a Deus completamente, porque Ele é muito grande. Eu quero partir para algumas aplicações dessas informações que nós lemos. Citando mais uma vez o Tozer, ele diz que a doutrina da Trindade, ela é uma verdade para o coração. O fato de não poder ser explicada satisfatoriamente não pesa contra ela, e sim ao seu favor. Tal verdade precisou ser revelada. Seria impossível que alguém tivesse imaginado ela. Quem queria imaginar, querendo criar uma fé, querendo criar uma doutrina que todos aceitassem, fosse criar então um que é três que é um? Algo que vai justamente contra a lógica. Mas nós precisamos ter em mente também que a doutrina, ainda que ela não seja plenamente possível de compreendermos, ela não é contraditória. Contraditório seria dizer que Deus é 3 pessoas e Deus não é pessoa nenhuma. Contraditório seria nós afirmarmos
que Deus é uma coisa e logo após afirmarmos que Deus não é essa coisa. Mas o que nós temos afirmando aqui, o que estamos afirmando aqui, é que Deus é 3 pessoas. E essas 3 pessoas são apenas um Deus. Então isso não é contraditório. Não é que essas 3 pessoas são uma pessoa. Essas 3 pessoas são um único Deus. Agostinho, não da grande família, mas Agostinho de Hipona, que dedicou mais de 30 anos estudando sobre a Trindade, escrevendo sobre isso, uma das conclusões que ele chegou foi essa, bem simples: se você o compreende, então não é Deus. Se você compreendeu completamente, então não é Deus. A aplicação disso é bem simples. Nunca vai chegar um momento em que eu e você podemos afirmar que sabemos tudo sobre Deus. Eu não preciso mais saber sobre Deus, eu não preciso mais aprender sobre Deus. Isso não é verdade. Sempre há mais para sabermos de Deus. Deus é 3 pessoas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. O Espírito não é o Pai. Deus é 3 pessoas. Mas cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Há inúmeras analogias que são usadas para tentar ilustrar a Trindade. Todas, sem exceção, são falhas, porque não conseguem alcançar a plenitude do que é a Trindade. Vamos a algumas. Alguém já disse que a Trindade é como o famoso trevo de 3 folhas, porque são 3 folhas, mas fazem parte do mesmo trevo. É um trevo, mas são 3 folhas. Mas cada trevo não tem uma essência diferente. Cada trevo tem a mesma coisa um do outro. Não tem uma pessoalidade, não tem uma vontade própria em cada trevo, em cada folha daquele trevo, perdão. Por isso, essa analogia não compreende na totalidade a Trindade. O Sol. O Sol ele é aquilo que nós enxergamos, ele é aquilo que nós não podemos tocar, e também é aquilo que nós sentimos. Mas ainda assim é um Sol. Mas ali não há 3 manifestações diferentes e 3 pessoas diferentes. Tudo é a mesma coisa. Não, há muitos que vão falar sobre a água, os estados da água: sólido, líquido, qual que é o outro que está na escola aí? Gasoso. A Trindade é assim, todos os estados são H2O, mas são manifestações diferentes, mas ainda assim continua sendo só H2O. Mas isso também não compreende a totalidade do que é a Trindade, porque ainda que há um só Deus, são 3 pessoas diferentes. Nós vemos a Bíblia falando sobre o Deus Pai tendo vontade própria. Nós vamos ver a Bíblia falando sobre o Espírito Santo tendo vontade própria. Nós vamos ver o Senhor Jesus tendo vontade própria. Não é tudo a mesma coisa, ainda que seja um só Deus. Então, há 3 verdades que nós precisamos gravar acerca de tudo isso. Para resumir o ensino da Escritura sobre a Trindade, 3 verdades. Primeiro, Deus é 3 pessoas. O problema que nós criamos para entender isso é que quando a gente fala sobre Deus, em qual pessoa da Trindade nós estamos pensando? Normalmente, no Pai. Quando a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre o Pai. Quando a gente fala sobre Jesus, nós estamos falando sobre o Filho. Quando a gente fala Espírito Santo ou Espírito, nós estamos falando então sobre a terceira pessoa da Trindade. Mas a maneira mais correta de falarmos então seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que cria-se muitas vezes a confusão de que só Deus é Deus, só o Pai é Deus, o Filho não é Deus, que o Espírito não é Deus. Não, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito
Santo. Todos com a mesma majestade, todos com a mesma glória, todos com o mesmo poder, todos com os mesmos atributos, todos onisciente, todos onipresente, todos onipotente. Deus não se divide, Ele possui essa unidade, ainda que em 3 pessoas distintas. Primeira verdade que precisamos gravar então: Deus é 3 pessoas. Segundo, só há um Deus. Só há um Deus. E terceiro, cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Porque se nós crermos que Jesus não é Deus, que o Filho não é Deus, então o seu sacrifício perdeu o valor. Perceba a importância dessa doutrina. Por que é importante entendermos a Trindade? Porque se o Pai não é Deus, então o Pai não tem poder para eleger ninguém. O Pai não tem poder nenhum. Se o Filho não é Deus, então o Filho não tem poder para salvar ninguém. Se o Espírito Santo não é Deus, então ele não tem poder para santificar ninguém, para conduzir ninguém até o final. Há um só Deus. Se crermos que há mais de um Deus, então nós somos politeístas. Cremos que há 3 deuses diferentes. Eu creio no Deus Pai, que é um Deus, eu creio num outro Deus, que é o Deus Filho, e eu creio num outro Deus, que é o Espírito Santo. Não, eu creio em um Deus. E esse Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Entenda uma coisa: toda e qualquer solução simplista a respeito do problema, da dificuldade dessa doutrina, necessariamente vão negar um desses 3 princípios que nós acabamos de falar: que Deus é 3 pessoas, que as 3 pessoas são plenamente Deus e que só há um Deus. Então, ao invés de você sair daqui essa noite pensando: ixi, muito complicado, não entendi nada, quero nunca mais falar sobre a Trindade, e procurar um jeito mais fácil de entender isso, eu desafio você a ler a sua Bíblia em busca desse Deus triuno, desse Deus que é 3 em 1, que é um e que é 3. A pergunta é: por que esse Deus, que é 3, precisava de mais gente nessa relação? Por que Deus nos criou? E aqui está a principal aplicação dessa doutrina. Porque muitas vezes circula por aí a ideia de que Deus criou o ser humano, de que Deus criou os seres vivos, até mesmo os animais, porque ele se sentia muito só. Sabe aquela pessoa que está se sentindo só, ela pensa assim: vou comprar um cachorro, vou fazer companhia, melhor amigo do homem, né? Comprar um cachorro, o cachorro não trai, o cachorro não discute, o cachorro não mente, só porque não fala, só porque não tem as faculdades de conhecer que nem gente. Mas se o teu cachorro te conhecesse, e ele visse, e ele pudesse falar tudo aquilo que ele vê a teu respeito, eu acho difícil que você ia dizer que o cachorro é teu melhor amigo. Mas por que é importante nós estudarmos e entendermos isso? Sendo que Deus é eterno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo são eternos. Deus não criou todas as coisas, Deus não criou o ser humano porque estava se sentindo só. De repente, em algum momento da eternidade, Deus pensou assim: nossa, que tédio, estou precisando dar uma agitada nas coisas, vou criar aí um bando de pecador, de gente ruim, falha, para me incomodar. É isso, estou querendo me incomodar. Aí Deus criou as coisas. Não, Deus não criou por uma necessidade emocional. Nossa, estou me sentindo tão assim irrelevante, estou me sentindo tão insignificante, não tem ninguém dizendo que me ama, não tem ninguém dizendo que precisa de mim, não tem ninguém pedindo para mim as coisas. Nossa, acho que eu não importo, vou criar então pessoas para que essas pessoas dependam de mim. Não,
Deus não criou porque estava se sentindo só. Deus não criou porque estava precisando de alguma coisa. Há uma pluralidade no ser de Deus. Há uma perfeita harmonia e comunhão no ser de Deus. Há uma perfeita comunhão no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Alguém já definiu a Trindade como uma dança. Uma dança perfeita e completa em si mesma. Uma dança que os passos estão completamente encaixados, que a harmonia está redondinha, que a melodia flui naturalmente. É essencial entendermos isso para compreendermos o privilégio que é o relacionamento pessoal com Deus. Porque nesse relacionamento que estava completamente perfeito, satisfeito, contente em si mesmo, Deus resolve abrir a roda e nos chamar para participar dessa dança, para participar desse relacionamento. Dentro do enredo da história, dentro da eternidade, Deus decidiu inserir um tempo onde nós, ainda aqui dentro desse tempo, dentro do nosso calendário, dentro da vida terrena, pudéssemos desfrutar dessa dança, desse relacionamento, dessa perfeita harmonia que existe em Deus. É por isso que eu e você não trabalhamos bem quando as coisas não estão bem em casa, porque nós temos a necessidade de que as coisas estejam bem. É por isso que parece que quando algo na nossa vida está errado, parece que outras coisas também estão erradas, porque há em nós esse desejo, há em nós essa necessidade de que as coisas estejam harmônicas, de que as coisas estejam redondinhas, alinhadas, dando certo. Por quê? Porque a nossa vida, ela existe e ela foi inserida dentro de uma dança completamente perfeita. E o errado é nós. Só que a perfeição da Trindade denuncia os nossos erros. E isso, o relacionamento então com a Trindade, é que vai gerar em nós o arrependimento para que a gente mude e se alinhe com o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O Evangelho nasce na Trindade. Você crê em Deus? Você conhece a Deus? Você ama a Deus? Você recebeu o Evangelho na sua vida? Pois o Evangelho nasce na Trindade. Nós vemos um Pai elegendo. Nós vemos um Pai que define os seus filhos. Nós vemos um Pai que chama os seus filhos. Nós vemos um Filho pelo meio, através do Filho, nós vemos aquele que resgata os perdidos. E nós vemos o Espírito Santo transformando, regenerando essas pessoas, possibilitando o novo nascimento. O Evangelho nasce na Trindade. Se você não enxerga Deus como um Deus triuno, se você não enxerga a Trindade, você ainda não está enxergando o Evangelho. Você conhece a Deus? Você ama a Deus? Porque para amá-lo com todo o coração, você precisa conhecê-lo verdadeiramente. Dito isso, Ele não precisa de mim. O Deus triuno, o Deus perfeito em si mesmo, o Deus completo, contente, satisfeito na sua própria relação eterna da Trindade, não precisa de mim. Eu preciso dele. E Ele me dá o que eu preciso. Ele se oferece a nós. Ele se dá a nós. Você consegue ver a perfeição disso tudo? A complexidade disso tudo? É impossível que alguém tenha inventado essa verdade maravilhosa e assombrosa. Precisava ser revelada a nós. O desafio é que você leia a sua Bíblia, de fato, como alguém que está caçando esse Deus
triuno. Você vai encontrar. E você vai se maravilhar com quem é Deus. O Pai elegeu. O Filho comprou. E o Espírito selou. A Trindade salvou você. A Trindade nasce, o Evangelho nasce na Trindade. Por que isso é importante? Porque queremos conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Assim, iremos amá-lo da maneira que Ele merece, com todo o coração. Amém? Eu quero orar com você e quero desafiar você a orar nesse momento. Entenda, eu quero orar com você, não orar por você simplesmente, muito menos orar no seu lugar. Eu quero orar com você. Ore também. Talvez você precisa de um momento sincero diante de Deus. Você chegue diante de Deus e diz assim: ó Deus, eu não acho que a Trindade é importante. Eu não acho que saber sobre isso é importante. Entenda algo, você não precisa saber o conceito, você não precisa conhecer o conceito da Trindade para ser salvo. Mas uma vez que você afirma ser salvo, negar a Trindade, há problema com a sua salvação. Porque na salvação nós vemos a Trindade agindo. Confesso para os irmãos que enquanto lia e ouvia, e estudava e orava a respeito disso, não foi uma e nem duas vezes que eu cheguei diante de Deus com a seguinte pergunta: Senhor, por quê? Por que o Senhor se revelou como um Deus triuno? Por que o Senhor é um Deus triuno? Eu não entendo. Eu não entendo por que isso está aqui, eu não entendo por que isso é importante. Talvez você em algum momento da sua jornada você precisa fazer isso. Porque é no ser de Deus, esse Deus triuno, que nós entenderemos de uma vez por todas que Ele não precisa de nós. E aí eu estou compartilhando aqui uma experiência pessoal. Ainda hoje, mais uma vez, à tarde, aflito diante dessas verdades, eu fui orar e pedir a Deus: Senhor, por quê? Por que isso? Senhor, me mostra. Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero só saber sobre isso. Eu não quero saber que Tu é Pai, que Tu é Filho, que Tu é Espírito Santo, mas eu quero te conhecer. Então se revela a mim, Senhor. Mais uma vez eu te peço, se revela a mim, Deus. Não teve nada místico acontecendo, mas uma convicção antiga explodiu aqui dentro mais uma vez. Foi justamente Deus me dizendo: eu sou suficiente em mim mesmo. Eu não preciso de Ti. A minha próxima pergunta foi: Deus, então por que Tu me chamou? A resposta disso é porque Deus nos ama. Deus te ama ao ponto de te chamar, não para saber sobre Ele, mas para saber quem Ele é, através do relacionamento com Ele. Então, em nome de Jesus, ainda que você saia daqui com muitas informações, e amanhã provavelmente tenha esquecido umas quantas, a minha oração é que você saia daqui entendendo essas duas coisas somente. Deus não precisa de nós. Ele é perfeito em si mesmo. Mas mesmo assim Ele nos chamou, porque Ele nos ama. Porque Ele deseja relacionamento conosco. Você entende isso? Você crê nisso? Porque aí está o cerne, o coração do Evangelho. Vamos orar? Ore nesse momento. Peça a Deus: Senhor, eu quero Te conhecer. Senhor, eu quero Te amar mais. Eu quero Te amar melhor. Reconheça diante de Deus. Reconheça as suas falhas, reconheça as suas limitações. Sabe, amados, eu não estou aqui
tentando dizer que já cheguei lá. Você pode perceber, até mesmo na minha fala, até mesmo na forma de eu pregar hoje esse sermão, eu estou como quem pisa em ovos. Isso é grande demais. Nós não iremos compreender completamente isso. Mas há algo na doutrina da Trindade que precisa ficar claro nas nossas vidas e nossos corações. De que Deus não precisa de nós. De que Ele é suficiente em si mesmo, mas que mesmo assim Ele te chamou. Mesmo assim Ele te trouxe aqui essa noite para você ouvir sobre isso. Para você ouvir que esse Deus poderoso, gigantesco, complexo, se simplificou, se tornou simples, se tornou acessível, pisou o chão que você pisa, chorou as suas lágrimas, sofreu as suas tentações, pagou pelos seus pecados. Esse Deus grande, que não pode ser completamente compreendido, veio a nós para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar da condenação do inferno. Esse Deus grandioso veio, se tornou pequeno, para fazer eu e você, fazer em nós algo grandioso. E esse é um mistério que nós nunca vamos conseguir entender. Por que Deus? O Senhor não precisava. O Senhor não precisava sujar as mãos. O Senhor não precisava ter sido crucificado. A cruz era nossa, mas o Senhor veio a nós. Deus amado, em nome de Jesus eu te peço, apesar de mim, muito além de mim, grava a Tua verdade em nossos corações. Senhor Deus, em nome de Jesus, faz com que te conheçamos, e te conheçamos verdadeiramente, através do Teu Filho Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, que esse conceito sobre a Trindade provoque em nós admiração ao Senhor, provoque em nós espanto, provoque em nós tremor, provoque em nós temor, e que cada vez que nos aproximarmos de Ti, nos aproximemos com a consciência de que Tu não precisava da gente, mas que nós precisamos do Senhor. Nós não vamos ter amado da maneira que o Senhor merece ser amado, enquanto acharmos que o Senhor precisa de nós, enquanto acharmos que o Senhor está precisando do nosso louvor, enquanto acharmos que o Senhor está precisando dos nossos aplausos, enquanto acharmos que o Senhor está precisando da nossa ajuda, das nossas obras, do nosso dinheiro. Nós não vamos te amar com todo o nosso coração, enquanto acharmos que o Senhor é um Deus pequeno. Nós só iremos te amar verdadeiramente quando te conhecermos, e conhecermos o Senhor na sua essência. Tu, ó Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós clamamos a Deus que o Senhor grave isso em nós. Pedimos a Deus que o Senhor desperte em nós interesse por saber quem Tu é, por Te conhecer mais. Não nos permita ficar no raso. Não nos permita estudarmos apenas as partes da Bíblia que são mais fáceis ou apenas que nos interessam. A Tua palavra é a Bíblia toda. Nos ensina através dela, Senhor. Se há alguém aqui que tem negligenciado a Tua palavra, o Senhor gera arrependimento nesses corações e os leva para perto de Ti. Os leva para perto da Tua palavra, Senhor. Desperta-nos para Te conhecer mais. Que o estudo sobre a Trindade nos faça ter a capacidade de corrigir os nossos irmãos e até mesmo aqueles que não creem em Ti,
que vêm com ensinos falsos, dizendo que o Filho não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, ou que o Senhor é um Deus separado, um Deus parcelado. Ah, Senhor, nos encanta com a Tua beleza. Gera em nós esse amor, gera em nós esse zelo, gera em nós esse desejo. Em nome de Jesus. É a minha oração. É a nossa oração. Amém. Amém. Amados, hoje nós não teremos a música no final. Vamos encerrando o nosso culto. Quero me colocar à disposição para conversar sobre esse assunto, para aprender junto com você. Mas uma coisa é certa: para amar a Deus com todo o coração, nós precisamos conhecê-lo de verdade. E para conhecer de verdade, nós precisamos aprender sobre a Trindade. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Nos encontraremos novamente na quinta-feira, às 19h30, para orarmos ao Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Amém? Até quinta-feira.